falar de economia por aqui. Você que é mais ligado nessa área deve estar acompanhando aí índices recorde da nossa Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia, só neste ano acumulamos uma valorização de mais de 13% e há espaço para mais. A combinação da inflação abaixo do esperado, expectativa de novos cortes na Selic e um ambiente político mais estável deve animar investidores. A recompra de ações por grandes empresas e o retorno de capital estrangeiro, além de bons resultados corporativos, estão entre fatores que impulsionam o mercado. Por outro lado, a recente proposta de mudanças tributárias que atinge investimentos antes isentos liga também um sinal de alerta. Para entender, principalmente o que está por trás desse movimento e como agir, independente se você é uma pessoa que tem esse costume de ter, investimentos ali na Bolsa de Valores ou não, e como que isso impacta na nossa vida de uma maneira geral. Estamos recebendo 2 especialistas aqui no nosso estúdio, o Flávio Degani, que vai falar um pouquinho mais do foco, do perfil do investidor e a visão geral do momento econômico, e o Bruno Schneider, que vai nos ajudar a entender um pouquinho das oportunidades práticas em ações. Bom, sejam os dois muito bem-vindos. Flávio, vou começar com você, porque até a gente falou ali no início, estava no início do nosso texto, de um ambiente político mais estável, e eu queria entender de vocês, porque eu acho que para mim de estável a gente não tem nada nesse momento, e a gente veio tendo, eu acompanhava mais no nosso jornal que a gente faz à tarde, a gente tem um acompanhamento mais desse mercado financeiro, e no ano passado eu lembro que quando a gente falava de uma Bolsa de Valores em 120 mil pontos já era praticamente recorde, e esse ano a gente teve recordes históricos chegando em 140 mil, então primeiro de tudo, o que isso significa e como que isso impacta na nossa vida como um todo, Flávio? Legal, obrigado pelo convite, Manuel, pessoal da Jovem Pan, é um prazer estar aqui de volta. Realmente, acho que muito do que tem acontecido no Brasil é um choque para muita gente, principalmente para quem acompanha o mercado financeiro e a Bolsa, ver ela reagindo dessa maneira. Pode até parecer meio confuso, Como que a gente vê tanto noticiário difícil, conturbado, situação acontecendo no Brasil, no mundo, e mesmo assim a Bolsa renovando máximas históricas aí ao longo desse período. Bom, no que isso impacta a nossa vida diretamente, é difícil a gente colocar em palavras uma coisa muito específica no nosso dia a dia, porém, para o investidor isso impacta demais, Você vê a escolha dos ativos fica cada vez mais difícil, o investimento com cautela, a escolha deles, então é muito difícil você pesar isso. Porém, existem alguns fatores-chave que aconteceram durante esse ano, principalmente, que contribuíram para essa alta, se a gente pegar uma inflação um pouco mais controlada, por conta disso, você tem aí uma expectativa de juros no curto prazo que pode voltar a cair, isso chama bastante atenção de investimento estrangeiro, então a gente teve bilhões aí que entraram ao longo desse ano na Bolsa, isso ajudou bastante essas renovações, fora o próprio resultado das empresas, que tem apresentado lucro, Existe um indicador muito simples, mas óbvio não deve ser usado como único indicador para tomar decisão, que chama o preço-lucro, a razão preço-lucro dos ativos com relação ao preço das ações sendo negociadas. E esse preço-lucro está muito baixo, já faz um bom tempo, em comparação à média histórica. Depois o Bruno vai aprofundar um pouco melhor na parte de ações especificamente, mas isso tudo mexe bastante ali com o sentimento do consumidor e de certa maneira um certo otimismo com o Brasil comparado ao mundo, comparado a outros países emergentes. A gente está numa situação hoje que, apesar dessa semana aí ter sido uma loucura, começou com uma reunião muito difícil lá no domingo, e eu não tô falando do Roland Garros, dos dois ali. Das 6 horas de jogo. Exatamente, mas foi quase, 5 horas de reunião ali que saíram com uma medida do governo sobre IOF que impactou bastante o mercado, depois voltaram atrás, aí a inflação veio mais abaixo do esperado, isso animou o mercado, mas mesmo assim o governo foi lá e já que não dá para subir o IOF, então vamos olhar para investimentos. Aí tributaram também LCI, LCA, CRA, CRI, ativos que historicamente são isentos de imposto de renda, e isso também conturba bastante o mercado no momento. E a medida provisória foi publicada e, ao que tudo indica, deve ser derrubada na segunda-feira no Congresso Nacional. Eu já volto para esse tópico com você, então eu vou passar para o Bruno para a gente entender para esse lado do investidor. A gente sabe que a gente fala aqui na Jovem Pan News com muita gente que está ligada e que lida com isso no dia a dia, seja por profissão ou até por investimento pessoal mesmo. Esses números, esses índices da Bolsa de Valores, eles são positivos, então para quem está acostumado com isso representa um momento de, por exemplo, esperar e não colocar mais dinheiro agora, ou não, pelo contrário, é momento de entrar em novos ativos, por exemplo? Bruno, explica melhor pra gente, para quem de repente não está tão acostumado com essa realidade.
Perfeito. Primeiramente, bom dia. Quero agradecer também o convite. Bom, esse é o momento que nós que olhamos para a Bolsa, né, ficamos bastante animados, exatamente pela surpresa, né, dando sequência ali no que o Flávio explicou. Apesar de a gente estar com juros super alto, né, recorde aí dos últimos anos, a Bolsa bateu recorde também, né, o que surpreendeu muitos investidores. Isso comprova, né, traz uma forma de comprovação de que, de fato, nossa Bolsa estava muito barata. E para a gente poder falar que a bolsa está muito barata, a gente precisa fazer comparações, né? Então, né, o Flávio falou de alguns indicadores que de fato já mostravam isso, mas a gente precisava de algo a mais. Então, quando eu olho com outros mercados emergentes, que inclusive, né, a gente vê os países, né, de primeiro mundo informando isso, não, agora talvez sejam momentos emergentes. O Brasil se destaca, até por ser, pelo trabalho que as empresas fizeram muito bem feito, né, de conter as alavancagens, de buscar melhores resultados operacionais. Trazendo mais resultado, tem mais lucro, eu distribuo mais dividendo, né? Então eu começo a primeiro, né, reforçar esse meu resultado dentro da empresa. Se eu estou numa empresa que eu estou distribuindo dividendos e diferenciado isso comparando com os outros emergentes, ou seja, o Brasil hoje é um dos principais pagadores de dividendos do mundo, eu começo a chamar atenção para quando o fluxo muda, né? A gente teve um fluxo recente muito forte para a Bolsa Americana e agora a gente está vendo o dólar cair, né? Essa é a principal realidade que eu tenho de realidade hoje, é o dólar mais enfraquecido, né? Trazendo esse fluxo para países emergentes. Além disso, a gente tem outras expectativas, né? Até a questão política, a gente tem também a questão de fim, né, de um ciclo de alta de juros, que é super impactante para as empresas. Então, sim, a gente tem muita oportunidade na Bolsa ainda e vale a pena a gente buscar esses papéis que são mais contados, vamos dizer assim. Bruno, e aí para alguém que está nos ouvindo e de repente até tem investimentos, mas algo mais no pessoal, não é tão expert, digamos assim, nisso, tem como a gente dar uma dica de o que você aproveita no mercado nesse momento assim de alta? Perfeito. É legal falar também, né, que o que está andando não quer dizer que não vai andar mais, né? A gente vê aí no ano os setores mais, vamos dizer assim, conservadores, né, apesar de ser para investidores agressivos, dentro de ações, são os setores mais conservadores, que é, por exemplo, o setor financeiro, que andou super bem. A gente vê os principais papéis aí entregando 30%, 40%, 50% no ano. Também o setor de seguros, com um belo resultado, que é um setor mais conservador. Setor de utilities, né, a gente vende aí empresas de energia e saneamento, e ainda a gente vê um bom espaço para esses papéis andarem. Então não quer dizer que eles chegaram no limite, né? Sim, eles têm potencial de continuar entregando porque as empresas estão entregando resultado. E essas empresas são pagadoras de dividendos. Além delas, a gente também já começa a ver que o mercado ele trabalha com projeções futuras. Então, se eu tenho uma projeção futura onde meus juros, né, tem indícios aí que deve começar a cair, talvez tenha um ciclo de queda de juros no ano que vem, o mercado começa a se posicionar. Então, empresas ligadas a juros, né, setores como construção civil já vem andando super bem também, mas que deve continuar andando conforme esse ciclo de queda de juros, né, se materializar de fato. Mesma coisa para o setor de varejo. Então, sim, eu acho que vale a pena a gente olhar para os setores, né, pensar em não apostar tudo, né, não investir tudo num único setor, num único papel, né, porque às vezes a gente acaba entendendo um pouco mais a empresa, gosta da empresa e quer cada vez aportar mais, né? Ainda mais que o papel cai, não. É renda variável, a gente tem que lembrar disso, né? Então, vai ter momentos de correções, obviamente, mas é importante eu sempre olhar para a carteira como um todo. É aquela história que falam pra gente que não podemos apostar todas as fichas em um só lugar, né? Perfeito. Flávio, eu vou passar para você nessa mesma linha que a gente estava falando com o Bruno, de principais cuidados, assim, para quem de repente investe, né, por conta própria, não tem ninguém ali mais expert para determinar uma linha. O que você acha que tem que ser também uma dica ali de atenção na hora que você está dividindo essas fichas, como eu falei assim? Legal. O primeiro, acho que a etapa mais importante de todo o processo do investimento é o planejamento, né? Olhar para si próprio, para o seu futuro. Poxa, entender que às vezes o investimento que o seu amigo está fazendo ou que o influenciador está falando, alguma coisa, nem sempre é o melhor para você, para a sua realidade, para o seu perfil e principalmente para o seu objetivo. Existe um caminho contrário que eu acho que a grande maioria das pessoas acaba fazendo, que é, poxa, eu vou começar a investir, então vou estudar bastante sobre investimento. Aí vai lá, estuda, entende o que é LCI, o que é emissão bancária, o que é crédito privado, o que é renda variável, fundo imobiliário, entende todo o técnico do assunto, mas esquece de fazer um planejamento pessoal, né, que envolve entender, poxa, ok, onde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar, quanto que eu quero de aposentadoria lá na frente, como que eu faço esse caminho, eu estou sujeito a um risco, qual que é esse risco, qual o risco eu quero correr nesse período, né, depende do tanto de tempo que você tem. Isso tudo vai balizar muitas escolhas de investimento.
investimento para entender qual é o prazo do ativo que você pode comprar, que você pode se dar o luxo de ter. Tem muita gente hoje no Brasil, eu digo por experiência própria, dentro da carteira de clientes até, né? Que tem, às vezes, muito receio com relação ao prazo dos ativos que vai entrar, né? Poxa, tem aqui uma oportunidade de uma aplicação que tem 10 anos de vencimento. E às vezes alguns ficam ressabiados, poxa, mas 10 anos, mais com medo da liquidez, de não ter esse dinheiro disponível se precisar. Esse se precisar é o fator-chave, porque ele significa que o teu planejamento não está bem estruturado, né? Então você tem que, às vezes, dar um passo para trás para entender o que você está querendo para depois buscar. E acho que a escolha do investimento vem atrelado ao conhecimento do que acontece no mercado, da economia, nos outros países, como o dinheiro se movimenta. Existe um apelido muito tradicional para investidores que vão seguindo a maré, dependendo do que está acontecendo, que é o famoso investidor sardinha, né? Acaba indo todo mundo junto para um lado, depois vai para o outro. Esse é um movimento natural do dinheiro no mercado, na verdade, né? Quando a gente vê todas essas situações acontecendo, lá nos Estados Unidos agora, essa questão de o próprio judiciário ir atrás do Trump, porque ele mandou as tropas nacionais lá para Califórnia para, né, intervir, já foi dado como ilegal, aí gera mais incerteza no mercado. Gerando incerteza, o investidor vai buscar ativo mais seguro, então ele acaba indo pro título do governo americano, que está em um rally de alta também por causa disso. A mesma coisa aqui no Brasil, poxa, ficou um pouco mais talvez previsível a questão da renda variável, muita gente migra para renda variável e gera aquele impacto de alta. Mesma coisa o contrário, aumentou a taxa de juros, a renda fixa fica mais atraente, então o pessoal sai de ativos mais arriscados para ir para renda fixa e acaba fazendo essa movimentação toda. Isso é super importante para você aproveitar as oportunidades de economia no momento para sua carteira de investimentos. Então, acho que levando tudo isso em consideração é o caminho, vamos colocar assim, mais seguro para qualquer investidor. Flávio, e partindo para além dessas dicas, olhando para o cenário, como a gente já falou um pouco no início, aqui para o nosso país, né? Você mesmo disse da reunião que aconteceu no último domingo, existe essa expectativa ali de derrubada dessa medida provisória do governo federal. E aí, nós que acompanhamos política, né? Nós jornalistas políticos que não entendemos tanto da economia, o que eu aprendi, aí você me corrige se eu estiver errado, é que o mercado gosta de previsibilidade. E aí a gente está numa situação que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a economia do nosso país, da onde que vai vir essa arrecadação, enfim. E como que fica esse otimismo que existe hoje por parte do mercado e a segurança para quem está, né, desse outro lado, querendo investir na Bolsa de Valores, por exemplo? Vai continuar esse otimismo? Dá para investir com segurança? Qual que é o parecer que a gente pode dar para quem nos acompanha? Legal. Dá para aproveitar a oportunidade, sim. A palavra-chave sempre vai ser diversificação, né? E se você pega o quadro econômico dos últimos, sei lá, 5 anos talvez, até desde a época da pandemia, que acho que tudo começou a ficar muito conturbado, teve guerra no meio do caminho. Hoje, a gente está numa semana que a gente está vivendo basicamente 3 guerras no mundo, né? Você tem a da Ucrânia com a Rússia, você tem Israel com o Irã, você tem guerra comercial, Estados Unidos e China, que agora deu uma arrefecida e anima um pouco o mercado. Então, acho que se a gente parar em retrospecto e olhar para cenário econômico, você sempre vai ver que sempre teve alguma coisa, né? O mercado nunca esteve em mares totalmente calmos, né? A questão é que o Brasil hoje está num navio onde ele está muito pesado de contas. Você tem ali um comandante, como o Haddad, por exemplo, colocando uma âncora ainda mais pesada em cima disso, e você tem a tripulação toda ali falando, gente, tem que esvaziar esse barco o quanto antes para parar de gastar e a gente começar a surtir efeito nisso, não precisar gerar tanto imposto. E o Congresso hoje ele está muito turbulento por causa disso, né? Eles estão vendo, poxa, não adianta você colocar muito imposto em cima das situações, né? Se não está no IOF, está no investimento. Se não está no investimento, está onde, né? Mesmo que barrem todas essas propostas agora da medida provisória para você não ter um aumento tão grande assim em cima de investimentos, a questão é justamente essa, a incerteza, o que vem depois, né? O que vai acontecer daqui 2 semanas, daqui 3, daqui 1 mês? Será que eles vão colocar outra medida de outro imposto em algum outro lugar, ou de fato vão apresentar uma medida de economia fiscal dentro do país que vai aliviar? Isso é o que o mercado mais quer ouvir, né? Essa palavra de crise econômica fiscal no Brasil, a gente tem ouvido, vocês devem ouvir falar muito disso já fazem
em anos, né? Então é algo que vem se repetindo muito. Se o mercado escuta alguma coisa nesse sentido, tenha certeza que você vai ver um mercado muito otimista, né? Não tenho dúvidas, não preciso nem ser uma mãe de Ná aqui para saber para onde que vai. Então, eu acho que é mais por aí, né? Existem oportunidades, sempre com cautela, uma diversificação muito boa para aproveitar oportunidades em cada situação. Bruno, para a gente já ir encaminhando para o final, justamente nessa esteira, né, desse cenário aí no nosso país, justamente por conta dessa reunião que o Flávio disse que aconteceu no último domingo, muita gente, mesmo quem acompanha, acabou ouvindo pela primeira vez falar dessas siglas LCI, LCA. Queria que você até explicasse pra gente um pouquinho o que é isso, porque acho que essa tributação sobre isso ficou muito em alta com essa medida provisória do governo, e se ela acontecer ou não, a gente não sabe exatamente ainda como que vai ficar por causa dessa ofensiva aí do Congresso, mas o quanto que isso vai impactar também para quem investe. Ah, perfeito. Bom, eu gosto de comentar sempre, né, até puxando mais para o meu lado aqui de renda variável, que dentro da bolsa a gente consegue ver sempre os riscos de uma forma mais rápida, né, porque a expectativa é sempre que o mercado já impacte, né, já calcule esses impactos e reflita isso nos preços, né, então esse é um ponto bastante importante, tá? E para o investidor de renda variável, ele também tem algumas alterações em relação a essas novas tributações. Que, claro, a gente tem que esperar, né, os próximos capítulos. Vale lembrar que é algo para ano que vem, né? Esses impactos obviamente vão perder a atratividade, mas a gente está falando ali, vamos lá, em ações, a gente está falando de uma tributação de 15% para 17,5%, né, que é sobre o ganho sobre o lucro na venda, e também na questão dos juros sobre capital próprio, né, que é geralmente distribuído, né, muito parecido com os dividendos, só que os dividendos continuam isentos e esse juro sobre capital próprio ele muda de 15% para 17,5% também. Já na parte LCA, que você me pediu aqui para trazer, aí eu devolvo a bola aqui pro Flávio, que é o especialista no assunto de renda fixa, que daí ele consegue trazer um pouco mais de detalhes. Legal. A parte dos ativos, vamos colocar assim, comumente isentos, né, LCI, LCA, CRI, CRA, eles acabam tendo uma negativa, principalmente do setor privado, da área de infraestrutura, inclusive hoje mesmo, né, saiu bastante sobre isso, infraestrutura, agro, acabaram reclamando muito nesse sentido, porque, claro, você dificulta o acesso a crédito desses setores, né, e quando isso acontece, você perde justamente o benefício pelo qual servia a isenção em primeiro lugar, né, inclusive eu li quando a primeira vez que eu vi a matéria, não, vamos agora cobrar imposto de renda de 5% na debênture incentivada. Então, para onde foi o incentivo no final das contas, né? Você acaba perdendo um pouco do motivo pelo qual eles são isentos, né? Eu acho que isso acaba impactando bastante também o mercado. 10h36, agradecendo muito a participação aqui do Flávio Degani e do Bruno Schneider no Pan News Curitiba. Gente, muito obrigado, o tempo é curto, já fica o convite para próximas vezes aqui. A gente precisa chamar também as atualizações do trânsito agora com a Nicole Luz. Oi, Nicole.